Você já viu uma igreja namorando com o Estado? E mais, já viu uma igreja casar com o Estado? Meu amigo, nesse vídeo você vai ver isso e muito mais. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Seu tempo é a sua vida. Use-o com inteligência. Pérgamo e Tiatira é o assunto de hoje. Só lembrando a você que estamos dando continuidade à série Apocalipse Eschaton, a descoberta do fim. E esse vídeo é a segunda parte do primeiro módulo que tem como tema geral as 7 igrejas do Apocalipse. Se você está chegando agora e ainda não assistiu aos outros vídeos, eu irei colocar na descrição aqui embaixo os links tanto da primeira parte desse módulo das 7 igrejas, que falou sobre as igrejas de Éfeso e Esmirna, bem como o link inicial da série, que é Apocalipse Eschaton, Introdução. Antes quero pedir a você que se inscreva no canal Tempo Inteligente, caso ainda não seja inscrito, e toca lá no sininho, ativando assim as notificações, a fim de que o YouTube te avise quando eu publicar o próximo vídeo. Se você gosta realmente do Apocalipse e aprecia o nosso trabalho, clica também naquele símbolo do joinha, dando aquela curtida. E por último, peço que compartilhe com seus amigos e conhecidos, a fim de que outros também sejam beneficiados com o conhecimento desse maravilhoso livro que é o Apocalipse. Bom, chega de conversa e vamos ao tema de hoje. E já de início eu quero lhe fazer uma pergunta. Você tem medo da verdade? Sim ou não? Meu amigo e minha amiga, pois se você tem medo da verdade, nem assista esse vídeo, pois nele você vai conhecer o que talvez os líderes de sua igreja nunca lhe contaram. Agora, se você quer saber toda a verdade a respeito do que aconteceu com a igreja cristã romana e como ela se corrompeu doutrinariamente, perseguindo os próprios cristãos, isso mesmo, levando muitos fiéis a saírem dela para não morrerem tanto espiritualmente, bem como fisicamente, em virtude das perseguições dos papas, eu não vou lhe esconder nada. Se você quer saber, vai ouvir. Eu vou lhe contar o que houve e nem pastor nem padre vai poder refutar, pois a história está aí. E se você for um bom aluno de história, saberá do que estou falando. E se ainda assim não acreditar no que vou te mostrar nesse vídeo, chame qualquer professor da sua preferência. Professor de história pode ser cristão ou ateu. Mostre-lhe o vídeo e pergunte se, de fato, o que está nesse vídeo é verdade ou não. E ele vai te esclarecer, ele vai te dizer. Terceira carta de Cristo, carta à igreja em Pérgamo. Esse nome, Pérgamo, o seu significado é elevação, isso mesmo. E o texto bíblico dessa carta está em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12 até o versículo 17. Esse nome Pérgamo, elevação, tem um significado curioso. Porque, além da própria cidade, que estava localizada numa elevação, uma montanha de uns 300 metros acima do vale, este significado da elevação descreve perfeitamente o caráter e a vida espiritual da igreja em seu novo período, já que a igreja de Pérgamo é também denominada Igreja Imperial, em virtude de ter sido elevada à categoria de Igreja do Estado e de terem os imperadores preponderância em sua vida, a começar com o imperador Constantino I, o Grande. Você lembra dele? Aquele imperador que pôs fim às perseguições de Esmirna, que eu falei no outro vídeo, quando assinou o Edito de Milão em 313. O rei do Egito, Ptolomeu V, proibiu as exportações de papiro de seu país. O papiro vinha de uma planta que nascia às margens do Nilo. Sem ter papiro para escrever, os habitantes de Pérgamo fundaram fábricas de pergaminho. O pergaminho era um tipo de couro altamente refinado e essa sanção econômica do rei do Egito funcionou como estímulo aos habitantes de Pérgamo, levando-os à concorrência e criando um produto de superior qualidade, o pergaminho, que nos lembra sua origem, Pérgamo. Vejamos agora cada um dos 7 elementos usados por Cristo para motivar a igreja de Pérgamo. Primeiro, a sua descrição. Ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Coisa interessante, Jesus já abre a introdução dizendo isso, Apocalipse 2:12. Jesus aqui se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, e essa espada não é uma espada real de aço,
mais simbólica, é a espada do Espírito, a palavra de Deus, de Efésios 6:17 e de Hebreus 4:12, que penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, ou seja, penetra no mais profundo da vida física e espiritual, que interpreta os pensamentos, intenções ou os desejos concretizados pelo coração humano. Com uma espada tal, vem Jesus fazer guerra à igreja que o abandonou para amparar-se no braço do Estado romano. Segundo elemento para essa igreja, Cristo conhece. Ele diz que moras onde está o trono de Satanás, Apocalipse 2:13. As duas hipóteses mais famosas em relação ao que seja o chamado trono de Satanás, que estava em Pérgamo, diz respeito a dois edifícios que havia na cidade de Pérgamo. O primeiro era o complexo médico dedicado ao deus Esculápio, em grego é Asclépio, que na mitologia romana e grega era considerado o deus da medicina e da cura. O segundo edifício é o altar de Zeus. Para os gregos, Zeus era o rei dos deuses, considerado o deus dos céus, raios, relâmpagos e que mantém a ordem e a justiça. Só para você ter uma ideia da magnitude desse altar de Zeus, basta dizer que a sua estrutura tinha 35,64 metros de largura e 33,4 metros de profundidade. A escada da frente tinha quase 20 metros de largura. Há um museu de Pérgamo na cidade de Berlim, na Alemanha, em que pode-se ver uma réplica desse altar de Zeus, também conhecido como altar de Pérgamo. Realmente uma estrutura grandiosa. Apesar desses dois edifícios irem de encontro à religião monoteísta cristã, não se pode afirmar com certeza que o trono de Satanás seria um deles, pois também havia outros altares e outros edifícios pagãos em outros lugares. Há um aspecto espiritual por trás da mensagem que Cristo falou. E para entendermos o porquê de Cristo dizer que a igreja de Pérgamo habitava onde está o trono de Satanás, há uma curiosidade peculiar dessa cidade e que se destacava de todas as outras da sua época. Ou seja, além do imperador vivo receber a adoração como um deus, precisamos recapitular um pouco mais da história desta cidade. Quando os persas conquistaram os babilônios, eles estabeleceram liberdade a seus habitantes. Os sacerdotes babilônicos, mais tarde, revoltaram-se e saíram da cidade de Babilônia. Posteriormente, fugiram para onde? Isso mesmo, Pérgamo, e estabeleceram ali o seu quartel-general. Pérgamo, portanto, tornou-se assento do satânico sistema dos mistérios de Babilônia. Esta falsa religião foi edificada com a falsa pretensão de estabelecer uma ponte entre o céu e a terra. O monarca governante, o imperador, tornou-se o líder do sistema. O seu título, Pontífice Máximo, isso mesmo, é significativo. Ponte significando uma ponte e Maximus significando grande. Em outras palavras, este título quer dizer o edificador da grande ponte. Pontífice significa também fazedor de ponte. Portanto, a expressão completa do título Pontífice Máximo é o maior construtor de pontes. Podemos ver que há uma semelhança com a Torre de Babel, de Gênesis 11, verso 1 a 9, quando o propósito daqueles homens era alcançar o céu por esforços humanos. Quando os romanos, em suas conquistas, apoderaram-se da cidade de Pérgamo, fizeram-na capital da Ásia Menor e sede do tribunal. O rei de Pérgamo, ao entregar o seu reino aos romanos, entregou também todo este culto que agora tinha sido transferido para Roma. E desde então tem sido o quartel-general deste falso sistema. Roma passou a ser o local onde está o trono de Satanás, figurativamente falando, pois Satanás governava utilizando os imperadores como instrumentos que eram adorados como deuses. Outra curiosidade sobre o governo de Satanás através dos imperadores é que, com o passar do tempo, a cidade de Pérgamo tornou-se também a sede de muitos templos pagãos. Foi erigido um templo em honra ao imperador Augusto, em 29 a.C. Posteriormente, outro templo foi dedicado à adoração do imperador Trajano e, bem mais tarde, um outro dedicado ao imperador Severo. Por toda essa inversão de valores, adoração de imagens, culto aos imperadores, como se fossem deuses, além do paganismo forte que se infiltrara na igreja, Pérgamo foi considerada por Cristo como a igreja que habitava onde estava o trono de Satanás. O terceiro elemento que Cristo fala para essa igreja, sobre louvor, elogio e apreciação, diz que conserva o nome de Jesus, esse povo. Não negou a fé e fala de Antipas, minha fiel testemunha, Apocalipse 3:13. Mesmo habitando na cidade onde estava o trono de Satanás, a cidade dos Césares deificados,
a igreja retinha o nome de Cristo e a sua fé. Sobre Antipas, pouco se sabe sobre esse personagem. Há quem arrisque a dizer que, segundo a tradição, Antipas foi um mártir que se recusou a adorar o imperador, tendo sido colocado dentro de um bezerro de latão ou bronze, até ser queimado lentamente, quando o tal bezerro foi aquecido ao ponto de ficar incandescente. Mas não se sabe ao certo. Quarto elemento para a igreja: repreensão, reprovação. Aqui Cristo diz que permite doutrina de Balaão. E isso está levando o povo à prostituição e permite a doutrina dos nicolaítas, Apocalipse 2, 14 e 15. O nome de Balaão é usado aqui como uma metáfora para representar aqueles cristãos de Pérgamo que estavam praticando uma religião misturada com paganismo. Para entendermos melhor o assunto, vamos tentar resumir a história de Balaão nesse período da idolatria de Israel. Balaão foi um profeta de Deus que o serviu por muitos anos. Contudo, aceitou suborno oferecido por Balaque, rei dos Moabitas, que queria ver o profeta amaldiçoar os filhos de Israel, de maneira que estes não pudessem derrotar os Moabitas em batalha. Deus interviu e todas as vezes que Balaão se reunia com Balaque, proferia uma bênção para o povo de Israel ao invés de uma maldição. Balaque ficou irado, pois por 3 vezes isso se repetiu. Como Balaão estava disposto a obter a recompensa oferecida por Balaque, aconselhou este último a que convidasse os israelitas para um festival pagão, no qual foram oferecidos muito vinho e muitas mulheres romperam a sua fidelidade a Deus e a paixão teve pleno domínio. Havendo contaminado suas consciências pela depravação, foram persuadidos a curvar-se aos ídolos. E aí é que está o problema. Ofereceram sacrifícios sobre os altares gentílicos e participaram dos mais degradantes ritos. O veneno se espalhou como uma infecção mortal pelo acampamento de Israel. E eram tantos os culpados que a apostasia se tornou nacional. O plano de Satanás, tendo como instrumento Balaão, foi tão bem sucedido que não somente se achavam os israelitas a participar do culto licencioso do Monte Peor, mas os ritos pagãos estavam vindo a ser observados no acampamento de Israel. Tal era a tendência dos tempos no período da igreja de Pérgamo, no sentido de falsificar o cristianismo com o espírito do paganismo. O paganismo não podia vencer a igreja como um inimigo. O perigo surge agora de sua amizade mediante a aliança com o cristianismo. As práticas pagãs introduziu-se na igreja e foi nesse período representado por Pérgamo que a adoração de imagens ingressou na igreja, contrariando radicalmente o mandamento bíblico que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Êxodo 24 e 5, que é um dos 10 mandamentos. Esta mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia de Paulo, que diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no próprio templo de Deus, querendo parecer Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Esse gigantesco sistema de religião falsa é a obra-prima do poder de Satanás. Como Satanás não conseguiu vencer e destruir o cristianismo com as perseguições, mudou a estratégia, introduzindo na igreja cristã doutrinas pagãs, mesclando verdade bíblica com falsos ensinos. Sobre a doutrina dos nicolaítas, já falamos dela na carta a Éfeso, no vídeo anterior. Quinto elemento usado por Cristo para essa igreja, o conselho: arrepende-te, Apocalipse 2, verso 16. O sexto elemento, um aviso e uma advertência: farei guerra, pelejarei contra eles, Apocalipse 2, 16 também. A igreja foi chamada ao arrependimento, ao abandono das suas doutrinas de Balaão e dos nicolaítas. Se ela não se erguesse para arrancar de seu meio tão repugnantes práticas, seria responsável pelo mal, e o Senhor contra ela batalharia com a espada aguda de sua boca, ou seja, uma simbologia do poder de sua palavra, como já falamos. E o sétimo elemento para essa igreja, promessa e recompensa. Cristo fala que darei o maná escondido, pedrinha branca e um novo nome, Apocalipse 2, 17.
Um vaso com maná foi colocado na sagrada arca no santuário erigido por Moisés. Este era conhecido como o maná escondido, de Hebreus 9, verso 3 e 4. E era um tipo de Cristo, ou seja, Jesus explicou a seus seguidores que, num sentido espiritual, ele próprio é o maná, o verdadeiro pão que desceu dos céus. Isso está em João capítulo 6, versículos 31 ao 51. Somente quando nos alimentamos dele, o pão vivo, podemos crescer à sua semelhança. A pedrinha branca e o novo nome possuem significados interessantes. Alguns comentaristas dizem que isso se refere a um antigo costume judicial que os juízes nas cortes, nesse tempo, usavam pedras brancas e pretas ao fazerem suas decisões. Quando o réu era condenado, colocava-se uma pedra preta numa urna, e quando ele era inocentado, colocava-se uma branca. Também quando os escravos eram libertados, recebiam pedras brancas, onde seus nomes algumas vezes eram mudados, escritos na pedrinha. Infelizmente, após cessarem as perseguições, no período de Esmirna, em 313 d.C., com o Edito de Milão, que Constantino assinara, como já falei anteriormente, a igreja caiu nas graças do Estado romano. E apesar de ter ganho o beneplácito do imperador, começou a perder o que de mais precioso ela tinha, ou seja, sua pureza doutrinária. E depois da queda de Roma Ocidental, em 476 d.C., o poder e influência do imperador ficou no passado e entrou em cena agora o poder e autoridade do papado. O período da igreja de Pérgamo vai de 313 a 538 aproximadamente. Como de costume, em cada carta eu lembrar você para guardar uma característica do período em foco. Nesse período de Pérgamo, peço que você guarde a seguinte característica. Em Pérgamo, o namoro da igreja com o Estado, onde a fé é comprometida. Guarda essa característica que vamos precisar em vídeos posteriores. Vamos agora ao quarto período da igreja cristã e ver as suas peculiaridades. Quarta carta de Cristo à igreja é a carta à igreja em Tiatira. O nome da igreja é Tiatira e seu significado, sacrifício de contrição. O texto bíblico que fala dessa igreja está em Apocalipse capítulo 2, versículos 18 ao 29. A palavra Tiatira é definida como sacrifício de contrição e esse nome retrata perfeitamente o período da igreja de Tiatira, onde Roma papal dominou praticamente o mundo com suas perseguições aos fiéis servos de Deus. Isso mesmo, o papado romano sacrificou inúmeros cristãos. Dentre os perseguidos que tiveram que fugir, podemos citar os valdenses. Essa pequena denominação evangélica foi perseguida pela Igreja Católica Romana durante séculos na França e na Itália. A origem da Igreja Valdense, por volta de 1170, tem relação com os movimentos de renovação espiritual dentro da Igreja Católica Romana, no que mais tarde tornou-se parte da Reforma Protestante. O comerciante francês Pedro Valdo, que vivia na Itália, teve acesso a uma Bíblia em linguagem popular e, através dela, iniciou um movimento que negava o papado de Roma. Até então, a Bíblia era de difícil acesso e as cópias disponíveis estavam em latim. Inicialmente, o grupo que passou a defender as ideias de Valdo eram denominados os pobres de espírito. Contudo, após a morte do seu líder, passaram a ser chamados de valdenses, semelhantemente ao que ocorreria com Lutero e a Igreja dos Luteranos séculos mais tarde. Trabalhando para distribuir exemplares da Bíblia traduzidas para a linguagem do povo, Valdo e seus seguidores iniciaram pequenos grupos, principalmente na região da fronteira entre França e Itália. Como era comum na Idade Média, além de perseguidos pela Igreja Católica, foram declarados hereges e finalmente excomungados em 1184. Vários papas tentaram exterminar os valdenses. Mesmo assim, o grupo cresceu e se espalhou. Comandados pelo Duque de Saboia em 1655, forças leais ao Vaticano conduziram uma campanha que envolvia tortura, estupro e assassinato contra eles. Para aqueles que não acreditam que a Igreja Católica tenha perseguido e matado inúmeros cristãos, veja o pedido de perdão do Papa Francisco em 22 de junho de 2015, após uma visita histórica a uma igreja valdense em Turim. Isso mesmo, o Papa Francisco, em nome da Igreja Católica, pediu perdão aos cristãos valdenses pelas perseguições realizadas naquele passado.
Ele disse, abre aspas, por parte da Igreja Católica, lhes peço perdão pelas atitudes e o comportamento não cristão e até mesmo não humano que, ao longo da história, tivemos contra vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoe-nos. Fecha aspas. Ele reforçou também, abre aspas, podemos somente nos entristecer sobre a oposição e as violências cometidas. Eu peço ao Senhor que nos dê a graça de nos reconhecer como pecadores e que saibamos perdoar uns aos outros. Fecha aspas. O período de perseguição papal da Idade Média marcou com sangue inocente o início de um grande período também de perseguição religiosa que começou em 538 e se estendeu até 1798. Mas sobre essa perseguição específica iremos falar em vídeos futuros. Verdade é que o imperador de Roma, Justiniano, em 533, declara o bispo de Roma, o Papa, como o cabeça de todas as igrejas. E dessa forma o Papa passa a ter autoridade temporal e eclesiástica sobre todas as igrejas. Muitos cristãos sinceros foram mortos pelo tribunal criado pelo Papa, o Tribunal do Santo Ofício. Você já deve ter estudado sobre isso nos livros de história em sua escola. Esse tribunal criado pelo Papa também era conhecido como Santa Inquisição. Durante esse período, Satanás, sob o disfarce religioso, vitimava aqueles que não concordavam com o clero católico. Como, por exemplo, temos John Hus, Jerônimo de Praga, ambos foram queimados vivos. Isso mesmo, a igreja mandou queimar vivos e a igreja cristã, sob a liderança corrompida dos papas, que no período de Esmirna já namorava com o Estado, agora assume este casamento de vez, tornando-se uma igreja apostatada, afastando-se da doutrina pura dada aos apóstolos e assumindo dogmas e tradições pagãs. Se você não acredita que de fato a Igreja Católica perseguiu e mandou matar aqueles que ela julgava ser herege, veja também o pedido de perdão que o Papa João Paulo II fez e que foi notícia em vários jornais, inclusive na Folha de São Paulo, do dia 15 de 6 de 2004. A matéria dizia, dentre outras coisas, o seguinte: João Paulo II pede desculpas pela Inquisição. A declaração refere-se à tortura, aos julgamentos sumários, às conversões forçadas e às fogueiras nas quais eram queimados os acusados de heresia. Meu amigo, Tiatira, que significa sacrifício de contrição, retrata perfeitamente esse período onde a fé singela foi morta ou sacrificada, surgindo em seu lugar um falso sistema religioso, onde imperava as obras e penitências, imagens e outras criações que não tinham nenhum respaldo bíblico. Vale salientar o seguinte: apesar da liderança religiosa ter corrompido a doutrina da igreja, muitos cristãos sinceros e fiéis ainda faziam parte dessa igreja, mas iriam sair no futuro, como veremos mais na frente na Reforma Protestante. Vamos ver os 7 elementos usados por Cristo para Tiatira. Primeira forma como ele se apresenta, ou a descrição de Cristo. Ele se apresenta como Filho de Deus e que tem olhos como chama de fogo, pés semelhante ao bronze polido. Apocalipse 2,18. É a primeira vez aqui no Apocalipse que Cristo se apresenta à sua igreja com esse título, Filho de Deus. Em todo o livro do Apocalipse, ele começa, primeira vez fala sobre isso. Por qual motivo ele se apresenta assim? É simples. Porque o lugar do Filho de Deus seria usurpado pelo Filho da Perdição, ou Homem do Pecado, nesse período da história da igreja cristã. O apóstolo Paulo se referiu a ele quando escreveu aos Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, onde diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, um líder religioso querendo ser Deus. Muitas igrejas dizem isso. E, na verdade, é um sistema religioso colocando-se no lugar de Deus. Não podemos dizer que é uma pessoa exclusivamente falando, porque o anticristo que Paulo fala, o homem da iniquidade, já existia lá desde a época dele. E isso iria continuar. E, então, ser humano nenhum estaria vivo de lá para cá. Então, ele fala aqui, é um sistema religioso que iria colocar-se no lugar de Deus para tentar mudar e conseguiu mudar muita coisa dentro do cristianismo. Segundo, Cristo conhece obras, amor, fé, serviço, perseverança. Apocalipse 2,19.
Vamos agora à terceira característica, o terceiro elemento usado por Cristo para essa igreja: louvor, elogio, apreciação. Ele diz aqui que as últimas obras eram mais numerosas, excediam as primeiras, Apocalipse 2:19. O período da igreja de Tiatira é o mais longo dentre as 7 igrejas. A igreja nesse período foi também chamada de Igreja do Deserto, em virtude de muitos dentre o povo de Deus ter que fugir para lugares desertos e montanhas, tentando escapar, obviamente, das grandes perseguições de Roma papal. E aqui também tem um sentido profético escatológico, que iremos detalhar não agora, mas quando chegarmos mais na frente no capítulo 12, verso 14 de Apocalipse, onde explicaremos sobre uma certa mulher no deserto. Os sinceros servos de Deus demonstraram uma viva fé com obras, serviços, amor e perseverança diante das adversidades. Cristo falou que as últimas obras eram mais numerosas que as primeiras em Tiatira. Isso mostra um crescimento espiritual e realmente houve uma grande mudança no fim do período de Tiatira, com o surgimento da reforma do século XVI, conhecida como Reforma Protestante, e que será comentada em outro vídeo mais na frente. A característica número 4, ou elemento 4, usado por Cristo para Tiatira, repreensão e reprovação, diz que eles toleravam a Jezabel, Apocalipse 2, 19 e 20. Jezabel é utilizada aqui num sentido figurado, pois a Jezabel mesmo dos tempos bíblicos não mais existia nessa época. Mas quem era Jezabel, a qual Jesus se referiu na época da igreja de Tiatira? Em profecia, uma mulher pura é símbolo de igreja, da igreja verdadeira do Deus vivo. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo, segundo aos Coríntios 11, verso 2. E João escreveu o seguinte: alegremo-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Apocalipse 19, verso 7. Outro texto: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Isaías 54, verso 5. Porém, quando a profecia bíblica faz referência a uma mulher impura, prostituta, ou que ensina uma mensagem contrária à verdade do Evangelho eterno, essa mulher está figurativamente, simbolicamente, representando uma falsa igreja. Para podermos definir essa simbólica Jezabel que havia no período da igreja de Tiatira, precisamos conhecer quem era a Jezabel do Antigo Testamento e o que ela fez ao povo de Deus. Bem, a história de Jezabel encontra-se registrada no livro de 1 Reis, capítulo 16 ao 21. Ela era uma princesa estrangeira fenícia que casou-se com Acabe, rei de Israel. Jezabel introduziu o culto ao sol e a idolatria em Israel, levando quase toda a nação a adorar Baal, um deus pagão, que era adorado por ela. Ela tinha cerca de 850 profetas ou sacerdotes idólatras. Mandou matar também muitos dos israelitas que se recusaram a adorar Baal e a abdicar da adoração ao Deus verdadeiro. Vamos resumir algumas das obras detestáveis que a Jezabel do Antigo Testamento ela fez. Primeiro, ela introduziu o culto idólatra e do sol entre o povo de Israel. Segundo, proibiu o povo de cultuar a Deus da forma verdadeira, conforme Deus queria. Terceiro, tinha uma multidão de sacerdotes falsos a seu comando. Quarto, ela introduziu também falsos ensinos religiosos no meio do povo de Deus. E número 5, perseguiu de morte os servos sinceros de Deus, que não aceitavam seus ensinos. Jezabel é tomada por João como um tipo da igreja nesse período, pois, assim como a antiga rainha Jezabel casou-se com o rei de Israel Acabe, levando o povo de Israel à idolatria, a igreja paganizada agora casa-se com o Estado romano, levando muitos seguidores à idolatria, enchendo as igrejas com imagens de escultura, as chamadas penitências, dentre outras coisas, e todo esse sistema religioso criado pelos papas não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina, meu amigo. É verdade, isso foi invenção do homem. E o quinto elemento, um conselho: conserva o que tens até que eu venha. Apocalipse 2, verso 25. Aqui é a primeira vez que aparece na carta apocalíptica a mensagem da segunda vinda de Cristo. Ele aconselha a igreja a conservar o que ela tem de mais valioso depois de Cristo, obviamente, que é a eterna verdade pura do Evangelho que lhe fora confiado. E o elemento número 6 para essa igreja, um aviso, uma advertência. Dê-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição.
Cristo fala, prostrarei de cama e haverá grande tribulação, matarei seus filhos, ou seja, os filhos de Jezabel. Apocalipse 2, 21, 22 e 23. Todo desvio da doutrina original do Evangelho por outro sistema religioso é considerado adultério espiritual, entre aspas. Os profetas do Antigo Testamento utilizavam a palavra prostituição ou adultério quando o povo de Deus fazia alianças políticas e religiosas com as nações. Daí o porquê Cristo dizer no Apocalipse 2:20 que estavam sendo ensinadas doutrinas que seduziam os servos de Deus à prática da prostituição. Os filhos de Jezabel, que o verso 23 menciona, são os adeptos desse falso sistema religioso que seguem suas doutrinas adulteradas. Quando a profecia menciona que haveria grande tribulação seguida de morte, muitos acham difícil de acreditar que isso poderia ocorrer com o povo religioso dessa época de Tiatira, mas foi justamente isso que ocorreu. Quando Jesus adverte dele tempo para que se arrependesse, profetizando a respeito de Jezabel em Apocalipse 2:21, e ele completa, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição, percebemos que nesse período a igreja cristã romana estava tendo a oportunidade dada por Deus de abandonar os seus ensinos religiosos falsos, e homens como Martinho Lutero e outros já estavam advertindo a igreja romana dos erros doutrinários que ela estava ensinando. Por exemplo, a venda de indulgências, comercializando a fé, o ensino das penitências, levando o povo a seguir um evangelho adulterado que ensinava a salvação pelas obras, são apenas 2 exemplos, dentre tantos outros erros doutrinários que a igreja romana adotou. E como a igreja romana não quis aceitar as reformas doutrinárias que deveriam mudar o seu destino, a proteção divina lhe é tirada. E as terríveis consequências começaram a aparecer. Podemos citar como exemplo a Guerra dos 30 Anos, que durou de 1618 a 1648, onde católicos do sul da Europa e protestantes do norte da Europa se enfrentaram. Isso mesmo, muitas mortes. Estima-se que cerca de 9 milhões foram mortos apenas na Alemanha, numa população que estimava na época entre 15 e 20 milhões. Essa guerra começou por motivos religiosos. Outro exemplo foi a Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, que na verdade durou 116 anos. Um dos maiores conflitos da Idade Média envolvendo a França e a Inglaterra. Coincidência ou não, há quem diga que na metade do século XIV o que aconteceu lá tem a ver com esse período, ou seja, a igreja abandonando a Cristo e a doutrina pura. O que foi que aconteceu nesse período? A chamada peste negra na Europa. A Europa sofreu muito com essa doença conhecida como peste bubônica. Historiadores calculam que cerca de 1/3 da população da Europa morreu dessa pandemia, transmitida pelas pulgas nos ratos. Amigo, grande tribulação se abateu sobre a Europa nesse período onde Roma Papal, com o apoio do Estado, torturava e matava todos que eram contra os seus ensinos. E finalizando, 7ª característica, o 7º elemento usado por Cristo para essa igreja, promessa e recompensa. Ele promete dar autoridade, o cetro, o reinado e a estrela da manhã, de Apocalipse 2, 26, 27 ao 28. A estrela da manhã é o próprio Jesus. Ele diz, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, Apocalipse 22, 16. Ele prometeu estar com seus filhos fiéis no momento em que a igreja estivesse vivendo sua mais escura hora de apostasia. Nesse período de Tiatira, peço que você guarde a seguinte característica: o casamento da igreja com o Estado, onde a fé é morta, figurativamente falando. Isso vai ajudar você a entender alguns detalhes dos próximos vídeos que virão por aí. Bem, amigo, chegamos ao final de mais um vídeo. Como eu já havia falado para você, eu disse que contaria a verdade a você e não lhe escondi. Agora, a decisão está com você. Se você faz parte dessa religião da qual o vídeo mostrou e quer continuar nela, fique à vontade. Você é livre para isso, mas desde que eu descobri tudo isso e muito mais, tomei minha decisão e saí dela já tem mais de 35 anos e hoje faço parte de uma igreja evangélica. Não estou falando que a igreja evangélica é perfeita, é claro que não é, pois onde há ser humano, há falhas. Nem estou falando dos defeitos humanos, pois todo ser humano tem defeitos, quer seja pastor, padre, papa, eu ou você. Estou me referindo ao corpo de doutrina da igreja, ao seu credo. O que a igreja defende como suas crenças, é disso que estou falando. E quando algum líder religioso modifica os pilares elementares do Evangelho por um falso sistema religioso, é hora de cair fora, dar no pé,
pois mais vale um, assim diz o Senhor, do que um, assim diz a igreja. Concorda? Forte abraço, fica com Deus e dá só uma olhada no que vem por aí. Próximo vídeo, Igreja de Sardes e Filadélfia. Na Igreja de Sardes, período da Igreja na Reforma Protestante. O que aconteceu após a Reforma, que essa igreja foi considerada por Cristo uma igreja morta e estagnada. Na Igreja de Filadélfia, Deus abre uma porta para ninguém fechar. Aquele que abre, ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Vamos conhecer isso e muito mais. Aguardem!